invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa reunião solene em homenagem aos 50 anos da Receita Federal. Neste momento, convidamos para participar da mesa diretora desta reunião solene a Sua Senhoria o Dr. Pablo da Silva Negreiro, corregedor da Procuradoria-Geral do Município, neste ato representando a Prefeitura de Manaus. A Sua Senhoria, o senhor Eduardo Badaró Fernandes, delegado da Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A Sua Senhoria, o senhor José Alves Dias, delegado da Alfândega do Porto de Manaus. A Sua Senhoria, o senhor Leonardo Barbosa Frota, delegado da Receita Federal do Brasil. A Sua Senhoria, a capitão-intendente Natália Rodrigues de Sales Vargas, do Grupamento de Apoio de Manaus do Comando da Força Aérea. A Sua Senhoria, a senhora Isis Cristina Lira da Silva, servidora da Alfândega do Porto de Manaus. E a Sua Senhoria, o senhor Ataliba Davi Antônio Filho, presidente da Associação Comercial do Amazonas, a ACA. Neste momento, convidamos a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro em posição de respeito, executado pelo Coral de Servidores da Câmara Municipal de Manaus, sob regência do maestro Johnny Moira. Ouviram do Ipirangas Magistral.
Solicitamos ao mestre de cerimônia que faça uma breve leitura do histórico da Receita Federal. A Receita Federal completa 50 anos em 20 de novembro de 2018, uma data a ser comemorada em face da importante trajetória da instituição. Formada a partir da fusão e da consolidação de diferentes secretarias e órgãos de fiscalização, ela despontava, em 1968, como elemento inovador, pela organização e pela eficiência de seus processos. Apesar das circunstâncias políticas daquele conturbado ano de 68, a Receita surge desde o início como uma instituição sólida, sopro de modernidade na administração pública brasileira. O uso da tecnologia, por exemplo, sempre foi uma das marcas da Receita Federal, um dos primeiros setores do Estado a estar presente na internet, desenvolvendo soluções em TI que descomplicam cada vez mais a vida do cidadão. Fundamental para o país, a Receita Federal é formada por profissionais sérios de diversas áreas, espalhados nos 4 cantos do território. São mulheres e homens que participam diariamente em portos, aduanas, fronteiras e escritórios do desafio de construir uma nação mais próspera e solidária, uma nação que, para se desenvolver mais e crescer com equilíbrio, precisa conhecer de fato as suas riquezas, a fim de distribuir melhor o que o esforço de todos produziu. Não há sociedade justa sem a participação de todos. É pensando assim que a força plural da Receita Federal se faz, com a presença ativa de cada um de seus servidores e com a consciência, ela tem parte concreta na melhoria da vida das pessoas, de norte a sul do Brasil. Celebrar 50 anos é um momento propício para olhar o passado e, a partir dele, projetar o futuro. No ano em que também se comemoram 30 anos da Constituição de 1988, a Receita Federal assume ainda mais seu compromisso com as demandas por justiça social e por cidadania que a Carta Magna propõe. Somente por meio da promoção da justiça fiscal, em parceria com a sociedade, que os direitos fundamentais estabelecidos, saúde, educação e segurança, podem ser conquistados e aperfeiçoados continuamente. Ao longo deste ano, os feitos mais relevantes desta história serão celebrados e rememorados, iniciando-se o calendário de eventos com o lançamento do vídeo e da marca comemorativa da Receita Federal. Convidamos ainda a Sua Senhoria, o senhor Alessandro Cohen Melo, superintendente da Secretaria do Patrimônio da União no Amazonas, para compor esta mesa solene. Neste momento, assistiremos à apresentação do vídeo institucional em homenagem aos 50 anos da Receita Federal do Brasil. Órgão permanente do Estado brasileiro, essencial à nação. Administração tributária e aduaneira, com justiça fiscal e respeito ao cidadão. Proteção à economia nacional. Simplificação dos sistemas tributários e aduaneiros. Melhoria do ambiente de negócios e da competitividade do país. Prestação de serviços à sociedade de modo justo, ético, transparente e inovador. Facilitação do comércio internacional e do fluxo de viajantes. Promoção da educação fiscal para o exercício da cidadania. Arrecadação de recursos para o desenvolvimento nacional. Combate ao contrabando, ao descaminho, à sonegação fiscal e à corrupção. Respeito à sociedade brasileira. Em nome dos vereadores da 17ª Legislatura desta Câmara Municipal de Manaus, temos a honra de fazer a entrega da placa em homenagem aos 50 anos da Receita Federal do Brasil ao senhor Eduardo Badaró Fernandes, delegado da Receita Federal do Brasil, e convidamos a vereadora professora Jaqueline Pinheiro, neste ato representando
a professora Terezinha Ruiz, para fazer esta honraria. A Câmara Municipal de Manaus parabeniza a Receita Federal do Brasil em alusão aos seus 50 anos de fundação e pelos relevantes serviços prestados à cidade de Manaus. Celebrar 50 anos é um momento propício para olhar o passado e, a partir dele, projetar o futuro. Vereador Maurício Wilker Barreto, presidente. Vereadora professora Terezinha Ruiz, proponente, e professora Jaqueline subscreve essa propositura. Parabéns à Receita Federal, ao senhor Badaró. Neste momento, temos a honra de fazer a entrega dos diplomas de honra ao mérito aos homenageados da Receita Federal do Brasil. Convidamos novamente a professora Jaqueline Pinheiro para fazer esta homenagem. Convidamos a Sua Senhoria, o senhor José Alves Dias, para receber o diploma de honra ao mérito em nome do órgão da Alfândega do Porto de Manaus. A Câmara Municipal de Manaus concede o diploma de honra ao mérito ao órgão Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. É isso mesmo. Então vamos corrigir, porque me deram o diploma errado, tá? A Câmara Municipal de Manaus concede o diploma de honra ao mérito ao órgão Alfândega do Porto de Manaus, em alusão aos 50 anos da Receita Federal, pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara. Convidamos novamente a Sua Senhoria, o senhor Eduardo Badaró Fernandes, para receber o diploma de honra ao mérito em nome da Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A Câmara Municipal de Manaus concede o diploma de honra ao mérito ao órgão Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em alusão aos 50 anos da Receita Federal, pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara. Convidamos a Sua Senhoria, o senhor Leonardo Barbosa Frota, para receber o diploma de honra ao mérito em nome da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus. A Câmara Municipal de Manaus concede diploma de honra ao mérito ao órgão Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus, em alusão aos 50 anos da Receita Federal, pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara. Convidamos a Sua Senhoria, a senhora Isis Cristina Lira da Silva, servidora da Alfândega do Porto de Manaus, para receber o diploma de honra ao mérito pelos seus 39 anos de relevantes serviços prestados a este órgão. A Câmara Municipal de Manaus concede o diploma de honra ao mérito à senhora Isis Cristina Lira da Silva, pelos seus 39 anos de serviço público prestado à sociedade manauara, junto à Alfândega do Porto de Manaus, em comemoração aos 50 anos da Receita Federal. Parabéns.
Neste momento, assistiremos à apresentação do Coral dos Servidores da Câmara, sob regência do maestro Johnny Moyer, cantando a música Trem Bala. Neste momento, convidamos a vereadora professora Jaqueline Pinheiro para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. É uma satisfação essa casa receber os servidores da Receita Federal, familiares, senhores e senhoras. Aqui é um prazer recebê-los. Quero cumprimentar o senhor Dr. Pablo da Silva Negreiros, corregedor da Procuradoria-Geral do município de Manaus. Nesse ato, representando o nosso prefeito Arthur. O senhor Alessandro Cohen, superintendente da Secretaria do Patrimônio da União do Amazonas. O senhor Eduardo Badaró Fernandes, delegado da Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Quero cumprimentar o senhor José Alves Dias, delegado da Alfândega do Porto de Manaus. Quero cumprimentar o senhor Leonardo Barbosa Frota, delegado da Receita Federal do Brasil. A sua senhoria, capitão intendente Natália Rodrigues de Sales Vargas, do Agrupamento de Apoio de Manaus, do Comando da Força Aérea. Cumprimentar também a senhora Isis
Cristina Lira da Costa, e estender meus parabéns verdadeiros pela sua labuta de 39 anos. Quero cumprimentar o senhor Ataliba Davi Antônio Filho também, presidente da Associação Comercial do Amazonas. E quebrando o protocolo, que não só vou cumprimentar mesmo, mas também quero cumprimentar especialmente o meu amigo Gilson Rodrigues. Cadê ele, o Gilson? Está aqui, né, Gilson? Gilson foi meu contemporâneo de faculdade. E vou fazer uma declaração, né, pública de amizade, de amor, de amigo que tenho pelo Gilson, né? E sei que a Receita Federal tem um excelente funcionário. Aliás, todos são excelentes, mas o Gilson tem uma particularidade que a gente se conhece. Bom, falar da Receita Federal, uma instituição que se consolidou ao longo de 50 anos, ela é um pouco mais nova do que eu, e talvez mais velha do que muitos de vocês, né? Mas é uma instituição consolidada, com excelentes profissionais, acreditada, porque a gente sabe que o sonho de consumo de todo servidor público é ser auditor fiscal. Eu até tinha esse sonho também, mas aí eu entrei no magistério, né? E o magistério me chamou, e aí fiquei na minha carreira, estou me aposentando. Mas respeito muito a instituição e creio que os profissionais merecem esse reconhecimento, porque sei que é um trabalho também muito estressante, com muita dedicação, muito comprometimento e muito conhecimento, porque a Receita Federal trabalha com muitas questões legais, tributárias, e a gente sabe que isso não é todo mundo que gosta ou que entende, né? Porque tributação hoje é uma moda, né? Está muito em voga o advogado tributário, porque a gente vive hoje de arrecadação, e arrecada por tributos. Então, quero parabenizar essa instituição que, no Brasil, consolidada. Estava há pouco conversando aqui com o doutor Eduardo, a gente não tem problema em pagar a receita, né? A gente lamenta, muitas vezes, o destino equivocado das nossas receitas. O desvio de finalidade, porque, às vezes, você pagar é importante, é contribuir com a sociedade, é exercer uma cidadania. O que a gente lamenta, isso aqui não é desabafo, é uma reflexão que a gente faz, que muitos de nós, cidadãos comuns, temos, é que a gente não vê, né, a nossa arrecadação, os nossos tributos, irem para a finalidade a que se destina. Você vai, muitas vezes, nos hospitais públicos, você vai nas escolas públicas, nas instituições que a gente pensa que o nosso dinheiro está destinado, e as vemos numa situação de calamidade. E isso deixa qualquer cidadão, não é só um vereador, não é só um médico, mas qualquer cidadão que tem um pingo de sensibilidade um pouco triste, né? E a gente vê muitos descasos com a saúde pública especificamente. Há pouco eu vim de um hospital, Adriano Jorge, tentando uma consulta com um buxo maxilar, um médico, dentista, né? Não é nem médico, é um dentista, para fazer uma cirurgia de uma senhora que está com 20 dias sem poder comer, porque quebrou o seu maxilar, e não tem como ser atendida pelo sistema CISREG, que é um sistema abstrato, é um sistema de filha, que você não conhece as pessoas. E essa pessoa está em casa há 20 dias, e ninguém vai saber que ela está na casa dela sofrendo com dores, né? E aí eu fico triste, lamentando, porque esta é uma que a gente tenta abrir uma porta, mas quantos não estão nas mesmas condições? Exatamente porque os nossos recursos, os nossos tributos, as nossas contribuições que a gente faz por via do nosso salário, está sendo destinado de forma equivocada, né? Mas isso não comporta aqui hoje. Mas a gente deixa sempre uma reflexão, porque hoje é o dia de parabenizar vocês, é o dia de alegria, né? Mas sempre fica uma reflexão, que aqui é a casa do povo, que a gente tem que falar a linguagem do povo mesmo, né? Então, parabéns a vocês, para não ser muito prolixa. Quero dizer que tenho um respeito por todos vocês, por todos os profissionais, e a Receita Federal está uma instituição consolidada, né, e que também tem um projeto de educação financeira na casa. De tanta gente trabalhar na educação e ver como o brasileiro gasta mal, muitas vezes, a gente tem projeto de lei aqui também, que institui a educação financeira como tema transversal nas escolas da rede pública municipal. E isso já é um caminho que a gente tem com o olhar do futuro, uma geração que gaste melhor o seu dinheiro e poupe mais para uma velhice, porque se formos esperar
pela aposentadoria hoje está mais complicado, né? O cenário aí nos deixa um pouco ansioso, porque realmente sabe Deus quem vai se aposentar daqui a uns anos. Então, educação financeira é o momento de fazer reflexão, de estudar mesmo e de colocar na cabeça dessas gerações que estão aí que precisamos fazer medidas preventivas para efeito de futuro. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Convidamos o senhor Alessandro Cohen Melo, superintendente da Secretaria do Patrimônio da União no Amazonas, para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Eu saúdo aqui à mesa a vereadora, nobre vereadora Jaqueline Pinheiro, neste ato representando a professora Terezinha Ruiz, propositora da homenagem. Saúdo também o senhor Eduardo Badaró Fernandes, delegado da Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o senhor Pablo da Silva Negreiro, que é o corregedor da Procuradoria-Geral do município, neste ato representando a Prefeitura de Manaus, o senhor José Alves Dias, delegado da Alfândega do Porto de Manaus, a sua senhoria Capitão-Intendente Natália Rodrigues de Salles Vargas, do Grupamento de Apoio de Manaus, do Comando da Força Aérea, e o senhor Ataliba, Davi, meu amigo Ataliba, presidente da Associação Comercial do Amazonas, ACA, e deixei, por último, o meu amigo, companheiro de luta aqui no Amazonas, Leonardo Frota, que é atualmente o delegado da Receita Federal do Brasil, posto que há muito tempo a Secretaria do Patrimônio da União também tinha como função principal de delegado do Patrimônio da União, e hoje nós somos superintendentes. Eu só quero dizer que a SPU, assim como a Receita Federal, são órgãos de profunda importância da União e que desenvolve o Estado do Amazonas, e talvez muita gente não saiba do compromisso que a Receita tem com o Estado do Amazonas. Esses 50 anos assim são de profunda importância, talvez a SPU um pouco mais velha, né, um pouco mais, são 168 anos de SPU e 50 de Receita, mas nós contribuímos muito como governo federal, independente de quem esteja no comando, para o Amazonas. Senão, o que é a importância da Receita hoje numa fronteira, numa zona franca, como a cidade de Manaus, que é uma cidade-estado? E são poucas as pessoas que reconhecem esse trabalho. E aí a gente tem que exaltar aqui o compromisso da Câmara Municipal de Manaus, na pessoa da professora Terezinha Ruiz, que no início do ano reconheceu o trabalho do Patrimônio da União e que hoje também reconhece e empresta o seu nome para reconhecer a Receita Federal pelos seus 50 anos de trabalho. Professora Jaqueline, também nobre vereadora que a representa aqui, sabe do compromisso da Câmara Municipal de Manaus, porque entende que, sem esses órgãos, a cidade de Manaus não funciona, principalmente no que tange como a gente tem esse modelo econômico. Por mais que seja, muitas vezes, tem várias pessoas dizendo que já esteja ultrapassado o modelo econômico da Zona Franca de Manaus, por mais que a gente tenha que se discutir uma nova matriz econômica, mas é preciso ter a Receita Federal do lado, presente, não só na fronteira, como nas principais cidades, os principais polos, como ela age, como ela trabalha, e assim como tem vários órgãos federais, como a gente pode citar aqui, o Patrimônio da União, o IBAMA, enfim, vários órgãos federais, o INCRA, que juntos, né, numa correlação, numa irmandade, trabalham em conjunto para a melhoria da população do nosso Estado e do nosso país. A Receita tem um compromisso muito grande, o compromisso da honestidade, da transparência, da tributação, e como a professora Jaqueline e a professora Terezinha salientaram nos seus compromissos, quando fizeram esse ofício para esse encontro, sabem que o que é mais importante é que ninguém realmente, professora, se curva de pagar os seus impostos à Receita. O que a gente cobra é a aplicação melhor dos recursos com relação às políticas públicas. Isso a professora Terezinha tem defendido muito com a professora Jaqueline. E agora, eu me junto a vocês, como órgão federal, nós ganhamos mais uma voz ainda,
porque a professora Terezinha sobe para a Assembleia Legislativa, a gente ganha uma voz na Assembleia Legislativa, e a professora Jaqueline fica aqui na Câmara, mas nós temos essa voz, que a professora Jaqueline também, nessa defesa dos órgãos de participação federal, para também que a gente possa divulgar aqui os nossos anseios também, e não só estarmos comemorando as datas. No mais, eu gostaria de agradecer ao trabalho e ao empenho de todos vocês, porque nós nos sentimos irmanados em fazer parte desse conjunto. O Patrimônio da União, que é vinculado ao Ministério do Planejamento, é irmão do Ministério da Fazenda, que até conversava com o Leonardo agora há pouco. Me parece, né, Léo, que o Ministério da Fazenda vai se transformar no Ministério da Economia. Sim, mas não vamos deixar de ser amigos co-irmãos, porque talvez o Ministério do Planejamento também vá se incorporar ao Ministério da Economia, que será um grande ministério nesse novo governo. O que a gente torce é para que as coisas continuem dando certo e que o nosso país continue avançando com a fiscalização e o respeito que a Receita Federal sempre teve. Tenho dito, muito obrigado, parabéns a vocês. Convidamos agora para o seu pronunciamento o senhor José Alves Dias, delegado da Alfândega do Porto de Manaus. Boa tarde a todos. Primeiro, cumprimentando a nobre vereadora Jaqueline Pinheiro, que, representando a vereadora Terezinha Ruiz, que propôs a homenagem, né? E peço permissão para cumprimentar as demais autoridades aqui presentes, em seu nome, e os presentes. Obrigado. A Receita Federal do Brasil, agora, dia 20, completará 50 anos. Esta data nos remete a inúmeras lembranças de uma jornada repleta de dedicação e profissionalismo de inúmeros servidores que conduziram este órgão na nobre tarefa do exercício da administração tributária e aduaneira com justiça fiscal, em respeito ao cidadão e benefício da sociedade. Embora a administração tributária e aduaneira do Brasil tenha uma atuação centenária, a data de 20 de novembro de 1968 é marcada pela criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, oportunidade que foi alterada a estrutura da fiscalização federal em todo o território nacional. Na época, na capital do Amazonas, mudanças ocorreram concomitantemente com a criação da SUFRAMA, a construção do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a construção do edifício sede do Ministério da Fazenda e diversas outras ações governamentais que vieram no bojo da implantação do regime que aqui persiste até hoje, o modelo econômico da Zona Franca de Manaus, tão importante para o Estado. Foram anos de grandes mudanças sociais, políticas e econômicas que contaram com a contribuição da Receita Federal, cumprindo sempre da melhor forma possível o seu papel. Para isso, precisou e continua a acompanhar o desenvolvimento mundial da sociedade, atualmente globalizada, predominantemente interligada online, exigindo agilidade, simplicidade e cada vez mais transparência dos órgãos públicos. No campo da atividade aduaneira, no caso, a Alfândega do Porto de Manaus representa a Secretaria da Fazenda da Receita Federal aqui no Amazonas. As mudanças em 50 anos migraram de uma presença física constante, fruto de um regime econômico protecionista que existia nas épocas anteriores, para uma presença preponderante, contudo, buscando ser um elemento facilitador às relações comerciais por meio de atuações de forma precisa e pontual, visando coibir aquelas ações que possam colocar em risco a sociedade. Nesse sentido, a simplificação de procedimentos de forma harmônica com a promoção da segurança nas atividades do comércio internacional formam os pilares da aduana no século XXI. A história é essencial como instrumento de difusão de valores, princípios e práticas que formam a identidade cultural de uma instituição. É através dela que se cria o sentimento de ser parte de um grupo, cooperando para fortalecer a coesão dos indivíduos e a imagem coletiva. Nesse aspecto, há de se louvar a homenagem hoje aqui prestada pela Câmara Municipal,
da cidade de Manaus, pelo registro e reconhecimento da importância histórica e institucional da Receita Federal para a sociedade brasileira e para a sociedade amazonense. Muito obrigado. Convidamos agora o senhor Leonardo Barbosa Frota, delegado da Receita Federal do Brasil, para o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Cumprimento a excelentíssima vereadora, a professora Jaqueline Pinheiro, neste ato representando a professora Terezinha Ruiz, também vereadora, que homenageia e engrandece a Receita Federal ao fazer a proposição desta reunião e essa homenagem. A cumprimentar o Dr. Pablo da Silva Negreiro, corregedor da Procuradoria-Geral do Município, nesse ato representando a Prefeitura de Manaus, o meu amigo Alessandro Cunha Melo, superintendente da Secretaria do Patrimônio da União no Amazonas, colega de trabalho Eduardo Badaró, delegado da Alfândega do Aeroporto Internacional, da mesma forma, companheiro José Alves Dias, delegado da Alfândega do Porto em Manaus, a capitã intendente Natália Rodrigues de Sales Vargas, do Grupamento de Apoio de Manaus, do Comando da Força Aérea, a nossa colega Isis Cristina Lira da Silva, servidora da Alfândega do Porto de Manaus, e o senhor Ataliba Davi Antônio Filho, presidente da Associação Comercial do Amazonas, local que me traz também boas recordações. Estava comentando com ele em 2012, quando tomei posse como delegado aqui em Manaus, o local onde foi celebrada ali a posse foi na sede da Associação Comercial. É um auditório muito bonito, muito bem conservado, um prédio que tem aí a sua história também, mas foi muito bom ser acolhido já e recepcionado aqui em Manaus pela Associação Comercial. Quero dizer aos colegas da Receita Federal, e também tivemos ontem uma homenagem ali na Câmara, na Assembleia Legislativa, e assim como foi feito lá, também dedicar aos colegas da Receita Federal a homenagem que é prestada à Delegacia da Receita Federal. Recebi, mas o fiz em nome de vocês, servidores valorosos, que no dia a dia fazem a Receita Federal se tornar uma instituição grande e uma instituição respeitada na nossa sociedade. Não fosse os braços, não fosse a energia que vocês empreendem diariamente, jamais a Receita Federal teria a importância que tem na nossa sociedade, na nossa nação. Agradecer também a entidades importantes na composição da nossa força de tarefa, a registrar o agradecimento ao Sindifisco. Hoje não estamos com a presença de nenhum representante, mas são instituições importantes também na condução dos trabalhos, na defesa do interesse dos servidores, instituições que têm mantido um diálogo, um bom entendimento com a administração e que também contribuem, certamente, de uma forma muito importante para a história da Receita. Então, o Sindifisco, a Anfip, o Sindireceita, registro também um agradecimento especial à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda, à Procuradoria da Fazenda Nacional e demais instituições. A Receita Federal ela tem por missão exercer a administração tributária e aduaneira com justiça fiscal e respeito ao cidadão em benefício da sociedade. Foi comentado, no momento da leitura da história da Receita Federal, a sua vocação tecnológica. E, de fato, a Receita Federal, quando surge, quando ela deixa de ser um departamento do Ministério para virar uma secretaria,
ela surge num contexto de necessidade de utilização da tecnologia para realizar os primeiros lançamentos, o primeiro processamento já utilizando sistemas de informação. E, a partir daí, a Receita Federal vem cada vez mais expandindo o uso da tecnologia e graças a essa vocação, nós temos hoje uma instituição com muita eficiência, com muita efetividade e que tem apresentado resultados para a sociedade que resultam na redução do tempo de abertura de empresas, resultam na simplificação das obrigações tributárias, acessórias, resulta na simplificação dos controles e também dos pagamentos, e, com isso, ela consegue estimular o bom funcionamento da economia, sem, com isso, deixar o sistema sem controle. O resultado disso é redução de brecha fiscal. O que nós chamamos de brecha fiscal é a diferença entre o que deveria estar sendo arrecadado na economia e o que, de fato, é arrecadado. Esse valor, ele é um valor que não tem ido aos cofres públicos e resulta em sonegação. Os avanços tecnológicos, a simplificação dos sistemas, a racionalização dos procedimentos, ele tem como resultado, nos últimos anos, uma redução dessa brecha fiscal. A Receita Federal tem atuado com protagonismo na prevenção e combate à lavagem de dinheiro, que hoje também um tema que preocupa bastante a sociedade, associado à corrupção, associado às fraudes tributárias. É um tema que a sociedade tem despertado e tem cobrado das instituições um combate efetivo. Nesse cenário, a Receita Federal tem participado como uma instituição muitas vezes silenciosa, poucas vezes citada, poucas vezes referenciadas. Nós vemos nas matérias dos jornais outras instituições que geralmente aparecem como se protagonistas fossem desse combate à corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes que têm preocupado a nossa sociedade. Nós sabemos que nenhuma dessas grandes operações teriam acontecido se não fosse pelo trabalho dedicado, pelo trabalho altamente técnico, pelo trabalho silencioso, digamos assim, desprovido das vaidades de querer aparecer ou querer fazer para ganhar algo com aquilo que não seja a satisfação de ter cumprido a sua missão. Então, essa é a Receita Federal. É uma instituição que se preocupa com o resultado, se preocupa em ser útil para a sociedade, independente da forma como isso será visto. E é o que tem acontecido nos últimos anos. É uma instituição que se fortaleceu, uma instituição que ganhou respeito, uma instituição que demonstrou que é capaz, sim, você racionalizar procedimentos, processos, sistemas. Há uma tendência de redução da quantidade de pessoas trabalhando na Receita Federal, mas, ao mesmo tempo que reduz a quantidade de pessoas, eleva-se o número dos resultados. Então, é uma instituição que cada dia mais dá um exemplo para a sociedade de como ser uma instituição eficiente. Esse é o meu orgulho de trabalhar na Receita Federal, esse é o meu orgulho de trabalhar com cada um de vocês que diariamente compartilham desse mesmo sentimento, essa alegria de fazer parte de uma instituição respeitada. Então, parabéns a cada servidor que compõe a Receita Federal, parabéns ao Brasil por ter uma instituição que é referência no mundo inteiro em assuntos de administração tributária, e obrigado à Câmara Municipal de Manaus pela deferência de dedicar esse momento para homenagear a Receita Federal. Muito obrigado a todos. Convidamos agora a senhora Isis Cristina Lira da Silva, servidora da Alfândega do Porto de Manaus, para fazer o seu pronunciamento.
prezadíssimas autoridades presentes, queridos colegas presentes, eu estou aqui apenas para agradecer. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso Deus, que é o meu Deus Criador, porque realmente, graças a Ele, eu estou aqui já com meus 70. Então, é por isso que, além dos 39 anos de Receita, eu tenho 10 anos de Secretaria da Fazenda e mais 3 também de magistério, porque eu comecei a minha carreira artística de servidora como professora também. Então, eu quero agradecer, porque eu faço um serviço na casa, que quando eu falo, o pessoal diz, mas o que é isso? Que eu trabalho, no momento, no serviço de internação. E quando eu falo, eu trabalho com a internação, já veio gente comigo e disse assim, então eu preciso falar mesmo com a senhora, porque eu preciso internar o meu filho, que ele está com problema de saúde. Eu digo, mas não é essa internação que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com a internação, que é a saída de mercadoria da Zona Franca de Manaus. Então, quem precisa levar, desde a sua bagagem ou sua mudança, passa lá conosco na internação. Quem precisa tirar o seu carro de Manaus, porque entrou com benefício fiscal, daí também passa lá pelo serviço de internação. De formas que nós atendemos bastante pessoas, e eu sou grata por essas pessoas, que faz com que eu ame cada vez mais o meu trabalho e os meus colegas. Eu amo o que eu faço, gosto muito da Receita Federal, porque realmente é lá que nós desenvolvemos tudo o que nós podemos em termos de relacionamento com as pessoas. Eu gosto muito disso, gosto do que eu faço, amo os meus colegas e, é claro, a Receita Federal. Obrigada pela audiência. Convidamos agora o senhor Eduardo Badaró Fernandes, delegado da Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, para fazer o seu pronunciamento. Boa tarde. Senhora vereadora, professora Jaqueline Pinheiro, aqui nesse ato representando a vereadora Terezinha Ruiz, delegado da Receita Federal em Manaus, senhor Leonardo Frota, delegado da Alfândega do Porto de Manaus, senhor José Alves, meus colegas, que no nome dos quais eu cumprimento os demais autoridades presentes na mesa e a todos os presentes aqui. Eu queria, já de antemão, vereadora, agradecer essa bela homenagem feita a um órgão como a Receita Federal, um órgão que, nos seus 50 anos de existência, é o órgão que traz justamente o progresso na sua marca, no seu DNA. Então, quanto mais esses anos se passaram, esses 50 anos, a gente percebeu a evolução do órgão, né? O órgão se transformando num órgão de excelência. Então, aqui nós podemos comparar a Receita Federal como o vinho. Quanto mais velho, melhor. Então, a instituição que realmente a gente tem o orgulho de trabalhar. Fico muito feliz de estar podendo estar aqui agora, nesse momento, fazendo parte desse corpo funcional da Receita Federal do Brasil. É um órgão que a gente tem que se orgulhar de trabalhar, é um órgão que está sempre à disposição, um órgão que a gente pode contar. O município de Manaus hoje conta com 3 unidades da Receita Federal do Brasil, e são unidades que estão ali prestando um serviço muito relevante à sociedade. Esses serviços são vistos tanto na parte de tributos internos, como na parte aduaneira. Algo muito relevante, importante, para uma particularidade da nossa região, que é a Zona Franca de Manaus. E aqui a gente espera que mais 50 anos venham pela frente, a gente sabe disso, e sempre mantendo ali a nossa Receita Federal como um órgão de excelência.
Eu agradeço mais uma vez essa homenagem, é uma coisa muito bonita, muito bela, e estou muito feliz de estar aqui representando a nossa alfândega do aeroporto de Manaus, mas, acima de tudo, representando a Receita Federal do Brasil. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino do município de Manaus. Agradecendo a presença de todos e a Deus pela paz desse ofício e usando das prerrogativas que a mim são atribuídas, declaro encerrada esta reunião solene em homenagem aos 50 anos da Receita Federal do Brasil.